Para os que estão no caminho, essa é ótima, né? De várias vezes essa. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. Ou seja, aquele que está no caminho espiritual, seja em que religião for, em que esoterismo que for, e ele tem uma certa harmonia na vida humana dele, a harmonia na vida humana dele é tanta que cria uma zona de conforto. Então, em vez dele aprofundar os estudos e descobrir algo mais profundo, aquilo ali para ele já serve. Ficou claro? Então, ó, para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. Portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Ou seja, aquele que estiver despertando mesmo, né, que for o iniciado, ele mesmo se iniciou. Por que ele se iniciou? Porque não basta para ele o conforto, não basta para ele a zona de conforto. Ele é indignado com o sofrimento humano. Ele percebe a desarmonia no pensamento dele quando ele critica o outro. Ele percebe que algo está errado, que aquilo não deveria ser assim. Mas aí ele não consegue eliminar na mente dele o julgamento. Mas ele percebe que aquilo o incomoda. Esse é o iniciado. Né? Porque ele se incomoda com o mundo. Como assim? Uma empatia. Ele sente o que o outro está sentindo. Ele sente o que o outro está sentindo para que ele desperte. Porque ele se incomoda com aquilo. Para os que... saiu da separatividade, está começando a sentir... Está começando a perceber algo maior. Para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. Que aí você vai tentar explicar alguma coisa para ele, ele não quer saber, ele não está nem aí. Não, o que eu já sei está bom para mim. Aí se tentar explicar, não, você tem que abandonar a crença no bem e no mal para você aprofundar o conhecimento, senão é zona de conforto, senão é autoconhecimento só. Você não está aprofundando. Lógico que eu posso fazer as duas coisas. Lógico que ele pode. Mas aí ele está em cima do muro. Então se a gente tentar ficar explicando para os outros, vai ter problema. Deixa. Né? Estuda a própria pessoa que estiver compreendendo o assunto. Estuda e aprofunda. Né? O outro deve ter sede e desejo pelo mesmo conhecimento através do exemplo da transformação da vida deste indivíduo, que teve a vida transformada por compreender a onipresença, a onisciência, a onipotência, por ter abandonado a crença dos poderes. É só pelo exemplo. Então, para os que estão no caminho, a harmonia nas coisas humanas é muitas vezes uma falta de despertar espiritual. E, portanto, quando a luta pela superação deste mundo está em curso, o iniciado deve ficar o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Ou seja, vão aparecer situações adversas, carência ou problemas com pessoas. Quanto mais quieto ele ficar diante da situação adversa, melhor para ele. Senão ele está combatendo o mal, ele está reagindo. Não vos oponhais ao mal. Se você se opor, se você quiser ser do bem, combatendo o mal. Seria uma coisa meio assim, a natureza se encarrega? Você deixa a coisa fluxo? Assim? Não, a própria consciência da pessoa ajuda a interferir na situação. Quanto mais consciente ela tiver da presença, a pessoa é ativa. Cuidando-se de abster da luta contra condições de erro. A pessoa tem que tomar o cuidado de se abster da luta contra condições de erro. E tanto quanto possível, deixar que a guerra se vá, até que chegue o momento da transição. E aonde que essa guerra vai se esvair? No mundo? Não, é dentro da pessoa. Aí ela alcançou a transição. É o Sandro que está explicando isso, não são palavras do Joel. Seria você não interferir no livre-arbítrio da pessoa? A harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Não interferir no livre-arbítrio do outro. Tem uma outra frase aqui do Joel que fala: não tente mudar o universo de Deus, porque o universo de Deus já é harmonia. Olha aqui, essa aqui é ótima também. Quando a tua busca espiritual é sincera, ou seja, a pessoa pode ter levado uma vida de zona de conforto. A hora que ela não conforma mais, ela quer aprofundar, ela vai cair o castelo de cartas, ela vai ter problema. Quando a tua busca espiritual é sincera, a ruptura do teu mundo material, a deserção dos amigos,
dos discípulos ou da família, uma mudança na saúde ou outra ação exterior são com frequência coisas que levam à transição espiritual ou ao renascimento. Com isso terás conseguido o que buscavas. O que? A unificação. Porque ele vai começar a ter problema, ele vai ter que soltar tanto até unificar. Mas sempre tem catarse de doença com essa história? Ou você pode passar Catarse na vida afetiva, catarse na vida financeira. Mas às vezes assim, não acontece tudo de uma vez. Catarse na Pode ser uma coisa psique. ou outra. É. Quando a tua busca espiritual é sincera, o que é uma busca espiritual sincera? O cara não conformou com o que ele foi, escutou em tal lugar, porque... Aí ele foi em outro lugar. Ele não conformou com aquilo porque ele desconfiou. Que aquele que conforma com outra coisa que não seja a verdade que liberta, É uma crença limitante. aí não é uma busca espiritual sincera. Ele está acreditando que vida espiritual é outro lugar e isso aqui é o quê? Vida material? Se é tudo uma coisa só? Então, quando a tua busca espiritual é sincera, a ruptura do teu mundo material, é lógico que o mundo material vai romper, ele está tentando compreender essa vida como espiritualidade, que é o que é mesmo. Como é que o mundo material da pessoa não vai romper? Rompe mesmo. É a queda do castelo de cartas. A deserção dos amigos, dos discípulos ou da família, uma mudança na saúde ou outra ação exterior, são com frequência coisas que levarão à transição espiritual, porque ela vai ter que aprender a soltar o negócio, soltar o problema, soltar a situação. Porque se ela sentir raiva, frustração, ela vai ser obrigada a vir para dentro do material até entender. Então é para meia dúzia? É para meia dúzia. Lembrando que de 7 bilhões da humanidade, essa meia dúzia são talvez alguns milhares de pessoas, né? É lógico que aquele que escuta isso é para meia dúzia, como diz o Clóvis, né? A pessoa tem que falar, como assim para meia dúzia? Então isso aí é para mim. Porque o cara que não pensar assim, como diz o Clóvis, é um coió. Né? O que o Clóvis fala mais lá? Não? Ele fala que o cara que não pensar assim, ele é um coió ou é o quê? É um... Ele tem tanta expressão. É um... Ele fala... Mas como assim, né? Para meia dúzia, ele fala. Então é para mim. A pessoa tem que ser... ele fala que a pessoa tem que ter brilho, tem que ter sangue, né? Que ela tem que falar, não, isso aí é difícil de entender, então é eu que vou entender. Como assim? Eu sou capaz de entender. Como que eu não vou entender algo que alguém escreveu? Eu não sou capaz de entender algo que alguém escreveu? Então, que tipo de inteligência que eu tenho? Diz que a pessoa tem que se sentir indignada e conferir o material. Porque aquele que... Aí, frases, são palavras do Clóvis, tá? Ele fala assim, aí a pessoa fala assim, professor, isso aí não me interessa. Aí ele fala, eu fiz o que eu pude. Que aí a gente deixa, a gente solta. Não importa mesmo. Você entrar numa piscina, em vez de você entrar devagarinho, você sabe que você vai ter que mergulhar, solta tudo e já mergulha de vez, né? Não, é isso que é fácil falar, né? Não vai fazer. Água gelada, esse frio, né? É fácil falar. Então, com isso, terás conseguido o que buscava. Esse renascimento, essa compreensão ou a unificação com todo. As pessoas acham que por quê? Porque quem entende, assistiu uns vidinhos, não palestras inteiras. Porque tem palestrantes ótimos de mecânica quântica e tem que assistir as palestras inteiras e várias vezes. Não brincar de estudar o assunto. Para comparar, peneirar esses palestrantes, tirar 2 ou 3 aí que sobra. Não estou me incluindo nesses 2 ou 3 não, tá? Não tenho essa pretensão. Eu tento ajudar no que está ao meu alcance, porque eu tento compreender todo dia. Então, com isso terás conseguido o que buscavas, porque começou a ruir a vida da pessoa. Ele fala numa frase mais aqui em cima, a gente analisou na última aula. Eu vou voltar nela, não está tão longe. Por que o nosso maior medo a gente atrai o ataque que acontece? Você está atraindo uma experiência... Só um instante, Ana, eu já respondo para você. Mas o Clóvis é um dos palestrantes que eu indicaria assim, para estar vendo umas palestras. É o que eu falo, né? Clóvis de Barros Filho, Lúcia Helena Galvão, Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal é o quarteto fantástico, né? A sociedade brasileira precisa assistir essas pessoas.
Para quê? Para melhorar a capacidade intelectiva, melhorar a ação comportamental na vida cotidiana, para aprender a pensar. Eu, como já estou perdendo a noção do tempo, já não sei mais o que é segunda, terça, tá bom. Você sabia que isso é um sinal de despertar? Não é aquele assim, 10 sinais de despertar espiritual. Esse é um sinal sério. Quando não importa mais para a pessoa se é segunda, terça, sábado ou domingo, ela está ficando mais consciente de que não importa, aquele dia ela vai fazer o que tem que ser feito. Ela não espera desesperadamente pela sexta ou pelo sábado para ser feliz. Muito bom. Achei aqui. Quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que é o castelo de cartas do estudante espiritual cai? Que ele entende que a vida espiritual não é a fumacinha do lado de lá, é essa aqui mesmo. Nossa Senhora, e agora? Então o castelo de cartas dele cai, as crenças limitantes dele caem, a crença no bem e no mal cai. Ele tem que reconstruir tudo de novo. Aí ele vai construir sobre a rocha, sobre a palavra. Aí vai parar, cara, com as coisas que não interessam mais. É porque, pensando nisso, se você for ficar esperando a verdade lá de lá, é muito confortável. É. Aí chega do lado de lá, encontra os neguinhos com o pau na mão. O que aconteceu? Onde é que eu vim parar? Olha aqui, ó. Estudante espiritual, ainda debaixo dessa outra frase, ó. Regozija-te com o ruir do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Está relacionado a essa frase que nós estávamos lendo lá embaixo. Estudante espiritual, regozija-te com o ruir do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. Ou seja, regozijar é se alegrar. Está caindo na casa porque entendeu o assunto, catarse. Se alegra que vai ser mais fácil, solta. Você só consegue isso quando você se desvincula totalmente da forma, certo? Mas a gente não pode entender o desvincular da forma com entrar no estado zen, meditar no Farnese Manal e esperar morrer. É desvincular do sofrer pela forma e começar a fazer alguma coisa que realmente interessa e que preste na vida. Aprofundar o estudo e trabalhar mais ainda. Deixar de ter preguiça, deixar de zona de conforto, deixar de futilidade. Né? Entendi. Até que chega uma hora que você começa a